Olá, o meu nome é Adelaide, uma mulher de 39 anos. Antes de tudo desmoronar, minha vida era excelente. Eu era uma pessoa relaxada e divertida, com tudo que poderia desejar. Tinha um trabalho de detetive particular que adorava, um marido carinhoso chamado Mandela e uma relação fantástica com minha sogra, Adelsita. Nos primeiros 3 anos de casamento, tudo parecia perfeito. Mandela e eu éramos inseparáveis, compartilhávamos risadas, apoiávamos os sonhos um do outro e criávamos memórias que eu achava que durariam para sempre. Parecia um conto de fadas e eu não poderia estar mais feliz. Mandela trabalhava em uma instituição de caridade infantil, onde dedicava tempo e energia. Mandela sempre foi apaixonado por ajudar os outros, especialmente as crianças. Ele trabalhava como diretor financeiro em uma das maiores ONGs da nossa cidade, coordenando fundos e garantindo que cada centavo fosse utilizado para proporcionar um futuro melhor para os pequenos. Eu me sentia tão orgulhosa dele. Adelsita, minha sogra, também compartilhava esse espírito altruísta. Ela era voluntária em várias instituições de caridade voltadas para crianças desfavorecidas, organizando eventos beneficentes e arrecadando fundos. Sua presença sempre era acolhedora e reconfortante, e muitas crianças a viam como uma figura materna. Admirava a forma como ela dedicava seu tempo e recursos para fazer a diferença na vida daqueles que mais precisavam. Em muitas tardes de sábado, eu acompanhava a Adelsita em suas visitas a abrigos e centros comunitários. Juntas, passávamos horas conversando com as crianças, ajudando com os deveres de casa e participando de atividades recreativas. Era um trabalho árduo, mas extremamente gratificante. Ver o sorriso no rosto das crianças e saber que estávamos contribuindo para um futuro melhor me enchia de alegria e propósito. Adelaide, você é um verdadeiro anjo para essas crianças, dizia Adelsita sorrindo enquanto servíamos o almoço em um dos abrigos. Elas se sentem amadas e cuidadas quando você está por perto. Essas palavras sempre aqueciam meu coração. Eu me sentia abençoada por fazer parte de uma família tão dedicada a causas nobres. Mandela e Adelsita eram meus heróis, e eu não poderia estar mais feliz ao lado deles, sabendo que estávamos juntos fazendo bem. Mas, como dizem, todas as coisas boas chegam ao fim, e essa expressão nunca foi tão verdadeira quanto na minha vida aparentemente perfeita. Um dia fatídico, tropecei em uma verdade que destruiu minhas ilusões. Voltando do trabalho, encontrei a porta principal fechada de um jeito que não era comum. Achei estranho e fui até a porta dos fundos para tentar entrar. À medida que me aproximava, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Meus passos diminuíram ao ouvir fragmentos de conversa vindos de dentro da casa. Eram Adelsita e Mandela falando sobre mim. Inicialmente, pensei que estavam planejando uma surpresa para o meu aniversário que se aproximava. Como eu estava enganada, apoiei-me na parede, ouvindo atentamente a conversa. As palavras que alcançaram meus ouvidos foram como punhaladas no coração. Não estavam discutindo sobre amor ou emoção. Você não vê, Mandela? Precisamos usar a Adelaide para isso. Sabe, mãe, você tem razão, será a prova de falhas, né? Claro, ninguém suspeitaria de nada. Continuei ouvindo, meu coração pesado com a traição iminente. A sensação de que algo estava muito errado se apoderou de mim enquanto escutava aquela conversa. Meu coração afundou e uma onda de incredulidade me inundou enquanto eu ficava paralisada, absorvendo as palavras que atravessavam a porta fechada. As 2 pessoas em quem eu mais confiava estavam planejando algo sinistro e pretendiam me envolver. Discutiam usar-me como bode expiatório em uma grande fraude. A simples ideia fez meu sangue gelar. A voz de Mandela, que antes estava cheia de amor e ternura, agora estava carregada de engano ao detalhar seus planos retorcidos. Vamos fazer parecer que Adelaide foi a mentora de tudo. Com sua reputação e acesso a informações sensíveis, ela será o alvo perfeito.
A voz de Adelzita, geralmente cálida e reconfortante, soava fria e sem coração enquanto ela acrescentava: sim, podemos manipular as provas para que pareça que Adelaide está envolvida desde o início. Quando as autoridades souberem disso, não vão hesitar em acreditar que ela é culpada. Fiquei perplexa. Como podiam fazer isso comigo? O que eu havia feito para merecer ser enredada em sua rede de enganos? Perguntas inundaram meus pensamentos, mas as respostas permaneciam evasivas. A raiva surgiu dentro de mim, misturada com a dor. Haviam fechado a porta principal para me impedir de descobrir seu vil plano, para me manter na escuridão enquanto conspiravam contra mim. Era uma traição da mais alta categoria e eu não conseguia entender como meu próprio marido e minha sogra podiam cair tão baixo. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto o choque dava lugar a uma determinação resoluta. Eu me recusava a acreditar que isso era verdade, que as pessoas que eu amava e em quem confiava tinham intenções tão maliciosas. Mas as provas diante de mim eram inegáveis e eu tinha que enfrentar a dura realidade. Outra sensação que me dominava era pura confusão. O que exatamente pensavam que iam fazer? Achavam que poderiam me enganar, a mim, uma detetive, desvendar a verdade e trabalhar em casos que envolviam pessoas como meu marido e minha sogra era literalmente meu trabalho. Eu tinha as habilidades e o conhecimento para ver através de suas mentiras e lutar com força. Respirei fundo, preparando-me para a confrontação que estava por vir. Com a vantagem de ter ouvido a nefasta conversa de Mandela e Adelzita, voltei para a frente da casa e disquei o número de Mandela. Alô? Oi, estou na porta principal e está fechada. Você pode me deixar entrar? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quase podia sentir a surpresa de Mandela. Claro, querida, já vou abrir. Desculpa por isso. Em questão de segundos, ouvi a porta sendo destrancada e Mandela apareceu na minha frente com um sorriso amplo no rosto, como se nada estivesse errado. Mas, por trás de sua fachada, eu podia ver a escuridão espreitando. A traição pesava no meu coração. Fiz meu papel fingindo estar alheia à conversa que acabará de ouvir. Oi, querida, pensei que não estivesse em casa. Mandela me sorriu, com seus olhos brilhando com falsidade. Terminei o trabalho mais cedo, então decidi voltar para casa e relaxar. Enquanto trocávamos cortesias, minha mente era um turbilhão de emoções conflitantes. A presença de Adelzita na cozinha só aumentava minha angústia. Ela agia como uma sogra amorosa, oferecendo palavras gentis e desejos de felicidade. Segui o jogo, participando de pequenas conversas enquanto por dentro fervia de raiva e tristeza. Quando Adelzita se despediu e saiu para a noite, encontrei consolo no banheiro. As paredes familiares proporcionavam um refúgio temporário enquanto eu me permitia desmoronar. Era um contraste marcado com a postura estoica que mantinha no meu trabalho como detetive, um lembrete de que até os espaços mais seguros podiam ser contaminados pela traição. Naquele momento vulnerável, prometi a mim mesma reunir mais provas, cavar mais fundo na rede de mentiras que havia enredado meu casamento e minha relação com Adelzita. Não, eu não podia deixar que seus planos perversos se concretizassem. Era hora de revelar suas verdadeiras intenções, me proteger e buscar justiça. Enxuguei as lágrimas e saí do banheiro com uma determinação renovada. Eu não seria mais a vítima desavisada. Iria confrontar Mandela e Adelzita de frente, desmascarar seu esquema e garantir que sua traição não ficasse impune. Me lancei ao meu trabalho como detetive, utilizando minhas habilidades para reunir mais provas contra Mandela e Adelzita, decidida a expor sua traição. Comecei a equipar nossa casa com câmeras e microfones ocultos em lugares estratégicos. Cada canto e recanto se tornou uma fonte potencial de informações cruciais. Durante um dos meus turnos no trabalho, me deparei com uma revelação perturbadora.
Mandela e Adelzita planejavam me incriminar em um esquema de lavagem de dinheiro em grande escala, envolvendo grandes quantias desviadas de uma rede de caridade infantil. Mandela, com seu conhecimento financeiro, havia criado uma rede complexa de transações falsas, transferindo fundos de doações para contas offshore. Adelzita, com sua influência social, havia estabelecido contatos e falsificado documentos que colocavam todas as transações fraudulentas sob meu nome. O objetivo era fazer parecer que eu, Adelaide, estava utilizando a caridade como fachada para enriquecer de forma ilícita. Os detalhes eram aterradoramente meticulosos. Haviam plantado provas no meu computador, manipulado registros bancários e até falsificado e-mails trocados entre mim e supostos cúmplices. O plano era me transformar no principal alvo de uma investigação federal, destruindo minha reputação e me levando à prisão por um crime que não cometi. Descobri que Adelzita estava visitando nossa casa regularmente, envolvida em discussões secretas com Mandela sobre seu plano maligno. Ao ouvir a conversa deles detalhando como usariam minha posição de confiança na comunidade para encobrir suas atividades ilegais, senti meu sangue gelar. A frieza com que discutiam a destruição da minha vida era inacreditável. Planejavam fazer com que eu fosse a única responsável pelo desvio de milhões de dólares destinados a crianças necessitadas, um crime que não só me levaria à prisão, mas também arruinaria qualquer chance de reconstruir minha vida. Conforme investigava mais a fundo os detalhes, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A ideia de ser o bode expiatório de um gigantesco esquema de fraude me enojava profundamente. Perceber que o homem que eu amava e a mulher que me tratava com gentileza eram capazes de tal traição era devastador. Cada dia trazia novas revelações, e eu diligentemente recolhia e documentava as provas. Me tornei uma mestre da organização, compilando meticulosamente cada pedaço de informação incriminatória. Minha determinação só crescia a cada descoberta, alimentando meu desejo de expor a desonestidade deles e me proteger de suas intenções maliciosas. Os microfones e câmeras se tornaram meus aliados, capturando cada interação, cada sussurro entre Mandela e Adelzita. Suas conversas revelavam suas verdadeiras intenções, mostrando a profundidade de sua maldade. Com cada gravação, adicionava mais uma camada de provas ao crescente monte, construindo um caso que desmascararia suas falsas aparências e traria à luz seus planos sombrios. Passei muitas noites revisando as gravações, transcrevendo conversas e conectando os pontos. Não conseguia descansar até ter provas suficientes para expor suas verdadeiras intenções e limpar meu nome. O peso da situação me levava ao limite, mas eu permanecia resoluta, impulsionada pelo desejo de justiça. Os dias se transformaram em semanas e minha compilação de provas cresceu. Cada detalhe, cada indício das intenções maliciosas deles foi cuidadosamente preservado. Sabia que logo chegaria o momento de confrontá-los e revelar a verdade que tanto se esforçavam para ocultar, mas queria que sofressem. Isso não era só mais um caso para mim, era pessoal. Cheguei em casa após outro longo dia de trabalho, esperando encontrar algum consolo em meio ao caos que havia invadido minha vida, antes tão feliz. Ao entrar pela porta principal, notei Adelzita e Mandela juntos no sofá, com vozes baixas e atitudes aparentemente secretas. Suprimindo minha irritação, decidi agir de maneira tranquila e me aproximei deles com um sorriso despreocupado. O que está acontecendo? Perguntei, fingindo inocência, embora soubesse que provavelmente estavam falando sobre mim. Adelzita e Mandela trocaram um olhar rápido, com seus rostos exibindo um leve sinal de culpa. Mandela respondeu rapidamente. Estávamos apenas discutindo alguns investimentos, nada muito emocionante. Assenti, fingindo acreditar na mentira, embora meu instinto dissesse o contrário. Sentei ao lado deles, e como se fosse combinado, a conversa cessou abruptamente.
Estava claro que não queriam discutir suas verdadeiras intenções na minha presença. Sentindo um toque de petulância, decidi aumentar a sua incomodidade. Me reclinei, sorrindo ligeiramente, e disse: é curioso como sou boa no meu trabalho. Sempre consigo pegar o culpado, não importa o quanto tente se esconder. Mandela se mexeu desconfortavelmente no assento, enquanto Adelsita tentava manter a compostura. Sua inquietação só aumentava minha determinação de expor suas mentiras. Sim, já vi de perto o que acontece com aqueles que cruzam meu caminho. Terminam nos piores lugares da prisão, arrependidos do dia em que pensaram que podiam me enganar. O silêncio flutuava no ar, a tensão tornando-se palpável. Eu podia ver a inquietação nos olhos deles, a culpa tentando encontrar uma maneira de se esconder. Foi uma pequena vitória, uma forma de afirmar e deixar claro que eu estava de olho neles. Naquele momento, senti um lampejo de empoderamento, uma centelha de força. As provas que havia cuidadosamente reunido estavam gravadas na minha mente, lembrando-me de que eu tinha a chave para expor sua verdadeira natureza. Eles podem ter tentado me enganar, mas subestimaram minha astúcia e determinação. À medida que o silêncio incômodo persistia, soube que tinha tocado o nervo. Sua fachada estava desmoronando e a verdade estava emergindo. Era só uma questão de tempo antes que sua rede de mentiras se desfizesse e eu estivesse pronta para confrontá-los com as provas contundentes que havia reunido. Mas, por enquanto, eu me deleitava no desconforto que havia causado. Eles nunca suspeitariam que a vítima se transformará em uma oponente formidável, armada com conhecimento e pronta para expor sua traição. O jogo havia mudado a meu favor e eu estava preparada para jogá-lo até o fim. À medida que as semanas passavam, minha coleção de provas crescia constantemente. Poucos sabiam eles que cada movimento estava sendo monitorado e suas palavras capturadas por câmeras e microfones estrategicamente ocultos. Certa noite, Mandela me informou que passaria a noite na casa de sua mãe, pois ela não estava se sentindo bem. Está bem, respondi com um sorriso que ocultava meu verdadeiro conhecimento do que realmente estava acontecendo. Mas eu já estava preparada para outra noite de vigilância. Não pude evitar rir da arrogância e dos comentários autocomplacentes que enchiam o ambiente. Você viu como Adelaide se orgulha do seu trabalho, como se fosse algo extraordinário. Pobre, ela nem imagina o que está por vir. Mandela riu com a voz carregada de sarcasmo. Ah, mãe, ela é tão ingênua. Todo esse trabalho como detetive e ainda assim não consegue ver o que está bem na sua frente. É quase patético. Adelsita sorriu, um sorriso frio e calculista. Exatamente. E pensar que ela realmente acredita que faz parte desta família. Quando tudo isso explodir, ela perceberá o quão dispensável sempre foi. Nunca suspeitou de nada, continuou Mandela, sacudindo a cabeça com incredulidade. Mesmo quando comecei a desviar os fundos, ela não viu nenhuma das pistas. E agora, com tudo pronto, vai ser tão fácil incriminá-la. É quase uma pena, disse Adelsita, fingindo simpatia, mas é necessário. Com Adelaide fora do caminho, poderemos continuar com nossos planos sem qualquer interferência. E o melhor de tudo, ela levará toda a culpa. Exato, assentiu Mandela. E o mais irônico de tudo é que ela é quem está prestes a ser pega. Mal posso esperar para ver a expressão no rosto dela quando perceber que foi usada o tempo todo. Adelsita riu. Vai ser um espetáculo, sem dúvida. E depois disso, voltaremos às nossas vidas sem preocupações. É engraçado como algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para jogar o jogo. Adelaide nunca foi uma jogadora, mãe. Sempre foi uma peça, e agora essa peça está prestes a ser removida do tabuleiro. Os dois continuaram rindo, completamente alheios ao fato de que eu estava ouvindo cada palavra e que seu tempo de impunidade estava prestes a acabar. Era o momento perfeito, a calma antes da tempestade.
E eu me deleitava com o conhecimento de que a situação estava prestes a mudar. Com minha equipe no local, dei ordens para arrombar as portas e confrontar Adelzita e Mandela com o peso de sua traição. O som da madeira se partindo encheu o ar enquanto minha equipe entrava em ação. Os gritos agudos de Adelzita e os pedidos confusos de explicação de Mandela ressoavam pela casa, um contraste marcante com sua confiança anterior. Foram forçados ao chão, imobilizados pelo giro repentino dos acontecimentos. Adelzita, com o rosto contorcido de medo e lágrimas rolando pelas bochechas, só conseguia gritar em incredulidade. Mandela, com a voz trêmula de confusão, exigia uma explicação para aquela intrusão dramática. Um dos membros da equipe segurava um telefone no qual eu estava conectada. Mandela, Adelzita, posso vê-los, eu disse com firmeza. Adelaide, o que está acontecendo? Perguntou Mandela, incrédulo. Podem parar de fingir agora, Mandela. Eu estive vigiando vocês desde o começo. O que você quer dizer com isso? Não sei o que é pior, o fato de terem feito isso comigo ou o fato de acharem que eu não descobriria. Sou uma detetive, pelo amor de Deus. Adelaide, por favor, isso deve ser um mal-entendido. Você está resolvendo tantos casos que agora está desconfiando da sua própria família, disse Adelzita, tentando manter as aparências. Cale a boca. Não adianta mais mentir. Pensaram que podiam me usar como bode expiatório, que eu seria uma peça no jogo de vocês, mas subestimaram minha força, minha resiliência. Não sou a vítima que vocês achavam. À medida que a verdade sobre suas intenções se desenrolava diante deles, seus rostos se contorciam com uma mistura de culpa e medo. As paredes que haviam construído meticulosamente para me enganar estavam desmoronando e eles tinham que enfrentar as consequências de suas ações. Com Mandela e Adelzita detidos e escoltados à delegacia, sua confiança havia desaparecido, substituída pela realidade de suas ações. Algemados e desarrumados, eram meras sombras dos indivíduos que haviam planejado me derrubar. Enquanto estávamos cara a cara no ambiente frio e estéril da delegacia, não pude evitar sentir uma mistura de emoções. Parte de mim nos compadecia, reconhecendo a desesperação e as escolhas erradas que os levaram até aquele ponto, mas suas desculpas caíam em ouvidos endurecidos. Pois eu sabia que precisava me proteger e manter a distância que sua traição havia criado entre nós. Pensaram que poderiam destruir minha vida com seus esquemas fraudulentos, mas me recuso a sacrificar minha reputação, conquistada com tanto esforço, por culpa deles. Mandela e Adelzita imploravam por perdão, suplicando por uma chance de salvar qualquer vestígio das relações que um dia compartilhamos. Mas seus pedidos caíam em ouvidos surdos, pois a confiança que haviam destruído não poderia ser restaurada. A confiança destruída jamais poderia ser plenamente restaurada. Os policiais estavam perto, observando atentamente para garantir a segurança e a ordem da situação. Sentindo que o momento de mais conversas havia passado, instruí que levassem Mandela e Adelzita para enfrentar as consequências legais de suas ações. Enquanto eram levados, suas expressões eram uma mistura de vergonha e resignação. Refleti sobre o caminho que nos havia levado até aquele ponto. O que antes parecia uma vida perfeita foi manchado por enganos e traições. A rede de mentiras que haviam tecido se desfez, deixando um caos que exigiria tempo e cura para ser resolvido. Ao sair da delegacia, senti uma sensação de libertação e alívio. Com o início do processo de divórcio, estava decidida a cortar todos os laços com o homem que um dia foi meu companheiro de vida. O processo legal refletia a dissolução de nossa confiança e amor, deixando-me com uma sensação de finalização e encerramento. Enquanto Mandela guardava julgamento por seus crimes, me concentrei em reconstruir minha vida, livre da influência tóxica que havia contaminado nossa relação. O tribunal se tornou meu palco enquanto eu me sentava confiante na primeira fila durante os julgamentos de Adelzita e Mandela.
Quando o juiz pronunciou a sentença, a sala ficou em absoluto silêncio. Mandela e Adelsita foram condenados a longas penas de prisão por seus crimes. O som das algemas se fechando em seus pulsos ressoou na sala, um símbolo das consequências de suas ações. Enquanto lidava com as consequências dos julgamentos de Mandela e Adelsita, algo inesperado aconteceu. As notícias sobre meu papel em desvendar seus esquemas fraudulentos se espalharam e o reconhecimento começou a surgir. Colegas, amigos e até estranhos admiravam minha coragem e resiliência ao enfrentar minha própria família. Foi uma decisão difícil expor o lado sombrio de pessoas tão próximas, mas eu sabia que era necessário para minha própria libertação. A mídia local tomou conhecimento da história sensacional. De repente, me vi diante dos holofotes, sendo entrevistada sobre o ocorrido. Os repórteres elogiaram minha valentia e determinação, destacando a importância de levar justiça àqueles que me enganaram. Foi gratificante receber tal reconhecimento, sabendo que minhas ações ressoaram em outros que enfrentaram traições semelhantes. Meus superiores no trabalho também notaram. Eles me viam não só como uma detetive, mas como um símbolo de força e integridade. Fui elogiada pelo meu compromisso inabalável de defender a lei, mesmo diante de tumultos pessoais. A promoção que seguiu não foi apenas uma recompensa por minhas capacidades profissionais, mas também uma validação do meu caráter e resiliência. Refletindo sobre a jornada que empreendi, não pude evitar reconhecer o crescimento pessoal e a força que surgiram do caos. Derrubar meus próprios familiares não foi uma tarefa fácil, mas despertou uma resiliência dentro de mim que eu não sabia que existia. Triunfei sobre a escuridão que ameaçava me consumir, emergindo das sombras com a cabeça erguida. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que recebeu uma carta reveladora de sua falecida neta, e ficou em choque com o que descobriu, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.